quem exporta soja não é o produtor, são as trades. Sim. E aí vamos lembrar que nós temos aí 4 nomes gringos que controlam aí 70% do business mundial. Você sabe quantos produtores convivem com a Ceasa Goiânia? Míseros. 16 mil. É muito pouco. Que, quando você pensa, é pouco e ao mesmo tempo é muito, porque o que está ali, por exemplo, para ele estar ali tem uma turma lá plantando, né? Porque Sim. senão ele tem que sair na caminhonete, levar para ali. E aí, por exemplo, vamos supor que ele tenha feito o cálculo para vender o tomate dele a 50. Mas todo mundo chegou com tomate nesse dia. E aí os compradores estão lá, são os supermercadistas. Não, gente, nós vamos pagar só 30. E o cara tem todo Não o custo tem da opção operação para ali, ele de né? falar assim, cadê o interruptor do tomate? Não tem. A pedra. Primeiro ele já tem que colher no dia que o tomate, ele pode colher um pouquinho mais verde ali e tal, mas passou ali. Então, se é alguém que tem uma mistura, que tem uma câmara fria, não sei, mas quantos tem? É pouco. Mas nenhum. Então, a minha consideração é, qual é o olhar que nós vamos ter para esse pessoal? E aí, com isso, eu estou dizendo que a gente tem que desviar o que a gente está falando. Não, nós somos uma potência exportadora. Eu sou um defensor da exportação, só que mais defensor do que da exportação, eu sou de agregação de riqueza. Uhum. Para agregar riqueza na soja, eu tenho que esmagar ela aqui. Nós temos que vender porco, frango, boi, não farelo. Mas se vender farelo é melhor do que vender soja. Sim. Uhum. Tá? Então, o que eu defendo muito hoje é que a gente, de uma maneira mais inteligente, entenda como a gente pode reorganizar esse nosso, vamos dizer assim, parque de produção. Então, e pra gente, beleza, faz sentido, é até uma ótica que eu ainda não tinha parado para pensar, porque atualmente as pessoas elas estão, o agro ele tá numa crescente, tá pujante, a exportação só aumenta e tal, e a gente de fato tá esquecendo dessa outra parte dos produtores que também fazem parte desse ciclo, né? E aí quando você traz pra gente que ao invés de exportar a soja in natura, a gente poderia estar exportando ela em farelo, o que falta para o produtor hoje tentar entender? Porque quando exporta, a gente pode considerar que grande parte dessa exportação vai partir do produtor grande, né? Que é o que vai conseguir estar mandando para baixo, para frente. O que falta para esse produtor grande que, em tese, ele já tem um conhecimento, ele já faz uma produção, uma exportação, tudo alinhado, estruturado? O que falta para ele também tentar entender isso? É uma intervenção geracional? Na realidade, eu sou bem reticente por exemplo, o agro é o motor do Brasil, o agro está muito pungente, porque eu sempre pergunto assim, eu gosto de perguntar quem, sabe? Quem do agro? Qual setor? Qual camada? Que fica mais fácil, porque essa generalização coloca todo mundo no mesmo cesto. Né? Então já começa assim, se só tem 240 e poucos mil plantadores de soja, então já é bem menos gente do que tem na festa toda. E aí vamos lá, nem o grande consegue exportar sozinho. Então vamos lá, a primeira trading que surgiu no Brasil, eu não gosto de falar marca quando eu tô no, mas tem que falar, é a margem, ué. E aí estamos falando de uma família bem endinheirada, com bastante força política. E foi a primeira vez que a gente vê um grupo de produtor, tipo, concorrendo com quem controla o trade de soja. Porque quem exporta soja não é o produtor, são as trades. Sim. E aí vamos lembrar que nós temos aí 4 nomes gringos que controlam aí 70% do business mundial. E aí vamos lembrar, a Seabolt está em Chicago está nos Estados Unidos. Então, assim, acho pouco provável que saia alguma coisa de lá para beneficiar o Brasil. Então, aí você fala assim, o que falta para o produtor? Entender que a única chance que ele tem de crescer, de garantir a sobrevivência, crescer, ganhar dinheiro, é pular para dentro da propriedade dele. E entender definitivamente que ele não tem nenhuma força sobre a cotação do dólar. Ele não tem nenhuma força sobre o valor do preço da saca. Ou do preço do diesel que ele vai pagar. Sim, do boi gordo. Agora, a única coisa que ele tem, e tem autonomia para isso, é qual é o seu nível de qualidade de gestão. Quanto de fato você entende do seu negócio? Porque às vezes as pessoas estão querendo começar por outro lado e esquece de Porque, olhar assim, para dentro. eu não consigo, gente. Por exemplo, para mim encostar um navio, eu preciso ter 50, 60 mil toneladas acumuladas. Um bitrem carrega 50. Sim. Então faz a continha que você vai ver a quantidade de bitrem que tem para encher um navio. E aí, por exemplo, um navio não pode ficar parado no porto, porque o demurge é um absurdo. E aí, por exemplo, você conhece alguma empresa de navegação pequena? Não. Porque não é um business para pequeno. Você conhece algum operador de porto pequeno? Não. Então, gente, só a gente entender o seguinte, ó. A única forma que tem do produtor sair dessa situação de refém que ele tem é se aparelhando, colocando o máximo de tecnologia, que tem muita tecnologia disponível,
em funcionamento. Trabalhar um planejamento, porque apesar dele não ter controle do preço de venda, ele pode ter um controle no preço de compra. E do custo operacional. Porque também. a janela de compra dele muda muito o perfil de compra, tá? O preço de compra dele. E uma outra, vamos dizer assim, coisa que a gente sempre ouvia era, não, eu já ouvi isso diversas vezes, inclusive de grandes amigos meus, que o lavorista é muito bem preparado, o pecuarista está no século passado. E eu sempre fico assim, falo, gente, se eu dizer uma coisa para vocês, a lavoura ela é obrigada a fazer isso porque os ciclos são mais curtos, né? Então ele tem que ser um ritmo preparado. mais... E o boi é um pouco mais amigável, porque assim, apesar dele não ter um interruptor, dá para você segurar um pouquinho, segura aqui. Se ele não tiver no coxo, se ele tiver no coxo já complica um pouco, mas se ele não tiver no coxo ainda dá para fazer. Agora, eu vou desmistificar esse negócio que o produtor de soja, o lavorista está preparado, porque assim, a gente participa de muitos movimentos, né? E nós patrocinamos um movimento muito interessante, nós estamos muito dedicados agora a capacitar produtores, e eu vou dizer, são muito poucos produtores que estão efetivamente preparados. Então, o que eu vou dizer, eu até no outro dia eu gravei um material, não vou lembrar em que me perguntaram, que sugestão que você vai dar? Eu vou falar, estudem. Vamos voltar a estudar, vamos pular para dentro das propriedades, vamos entender quais são as nossas forças, quais são nossas limitações. Nós temos técnicos espetaculares, o nível tecnológico do Brasil é muito bom, mas quanto a gente usa disso? Então, eu não sei se a gente está colocando essa plena. Então, nós temos um país que o dinheiro é muito caro, que a logística é muito ruim. Tá? Vamos lembrar que o modelo de agronegócio, ele insumificou o mercado, e tudo que você insumifica muito, você faz o quê? Coloca ele intensivo de capital. E aí vamos lembrar, tem algum país do mundo que vocês conhecem que tem a concentração de banco privado que o Brasil tem? Não. E que tem umas famílias endinheiradas como essas daqui? Aí vamos lá, esses bancos aqui, por exemplo, a tal da Selic aí, é uma taxa colocada para regular o quê? Uma taxa básica entre banco e alguém, né? Sim. Quem que é o maior captador do Brasil? O governo? Quanto que o governo paga por ano de juro? Pouco. 900 bi. Aí eu te pergunto, se você tiver um cliente que te paga 900 bi, e que esse cara não tem jeito de quebrar, sabe? Porque ele vai rolando, emite mais título, rola pra lá. Dinheiro. Você deixaria alguém de fora entrar aqui com dinheiro mais barato? Não. Então pronto. Aí vamos entender refém de quem o produtor tá. Governo. Porque é o governo que coloca uma Selic. Agora, será que é o governo mesmo que decide essa Selic? Ou tem uma turminha ali que senta ali, conversa? Não sei. Tudo isso aqui não é teoria da conspiração, não. Mas é só para pensar assim, tem bem menos gente do que 240 mil para decidir isso. Sim. Né? Talvez de família deve ter umas 3 famílias dessas. E aí quando eu ponho 3 grandes de cá, 4 grandes de lá, 5 grandes de cá, nessa mesa já tem 4 aqui, ó. Se aumentar um pouco essa mesa, põe 8. 8 eu já tenho um bocado de gente para conversar que decide a vida de 700 mil, 240 mil, 1 milhão e 100, aí vai. Então, assim, adianta a gente ficar sonhando, esperando que vai ter uma política pública que vai salvar a gente? Ou que alguma trading vai vir como agora, nossa, nós estamos preocupados com o produtor, precisamos devolver um negócio para ele. Vamos fazer um cashback agora para ajudar o produtor. Para, gente. Então, o que sobra para o produtor? Se vira, companheiro. Eu falo, se o sapo tivesse embreagem, precisava pular. Não vê que embreagem tem que pular, ué. Então ele é que tem que pular para dentro da propriedade dele, e é dentro da porteira que ele dá conta de fazer alguma coisa.